Acho que fiz sexo com um demônio. Meu Deus, vamos ver. Olá, Ana, me chamo fulana, tenho 42 anos, mas quando isso aconteceu, eu deveria ter uns 20 anos. Eu sou de Recife, Pernambuco. Todos os nomes aqui são fictícios. Bom, aos meus 20 anos, eu conheci um rapaz chamado Clayton. Nós começamos a nos envolver e um certo dia ele bate à minha porta falando que os pais haviam colocado ele para fora de casa. E eu, apaixonada, dei guarita ao dito cujo. Ele era alto, um pouco esguio, cheio de mistério, olhos negros e todo tatuado, cheio de símbolos, índias e outras coisas que eu não sabia identificar. Cabelos negros, voz melosa, atraente. E nós, jovens, na flor da idade, nos amávamos todas as noites cheios de desejo. Uma noite estava eu na cozinha fazendo a janta, quando de repente aquela voz no meu ouvido diz: "Você sabe quem sou eu?" E eu me arrepiei da cabeça aos pés. Me virei e disse: "Sim, Clayton, meu namorado." E ele, com uma voz grave e macabra, responde: "Não, ele não está mais aqui." E eu, toda trêmula, respondi: "E quem é você?" Então ele começou a vir para cima de mim e eu comecei a andar rapidamente para a saída da casa. E ele dizia: "Volte, você precisa saber a verdade." E eu, morta de medo, pensei: Deus, isso deve ser algum demônio que entrou nele, na mente, sei. É, e na mente eu só dizia: "Tá repreendido em nome de Jesus." E ele começou a citar algumas palavras que pareciam um encanto, sei lá, e me levou para a cama. Lá eu chorei muito e ele falando coisas que não me lembro. Ele me fez adormecer. Sabe aquele sono que você ouve e vê como se tivesse num sonho? Pronto. Foi bem isso. Ana, meu bem, a casa ficou tenebrosa, ficou toda escura, o clima pesado e eu presa naquilo tudo, sem ter o que fazer, não tinha forças para sair. E ele fez sexo comigo, e eu, paralisada, ouvia vozes, gargalhadas e sussurros. Algumas frases como: "Ela é a escolhida", "O seu pacto lhe trouxe até ela." E o meu corpo esquentava e, ao mesmo tempo, era frio. Um nó na garganta. Ana, foi uma experiência surreal. No outro dia, parecia que eu tinha tido um pesadelo. E ele nem sabia explicar o que houve. Ele disse que não lembrava de nada. Então, foi quando ele me contou ter feito, sim, um pacto com o capeta. E a amiga que estava com ele e mais outro amigo haviam sumido após o pacto diabólico. E o capeta levou ele até mim, pois eu era a escolhida. Escolhida para quê, Ana? Até hoje eu me pergunto o que diabos o diabo queria comigo? Depois disso, eu mandei ele embora, mudei de cidade e desde então não tive mais notícias do Clayton. E nem quero. Vai que rola outra noite de terror e eu sou possuída novamente por Lúcifer e seus desejos obscuros. Eu, hein? Ana, ele queria um filho. Já imaginou? Eu, mãe do capetinha? Credo. Nossa, tá repreendido em nome de Jesus. Beijo pra você, querida. Eu sou nova no canal, mas eu amo seus relatos. Deus abençoe vocês com graça, paz, amor e prosperidade. Me perdoe pelos erros ortográficos. A paz de Cristo Jesus pra todos. Ó, eu, hein? Esquisito. Eu falo, quem fez pacto você, deixa eu fora dessa. Vai fazer fim, outra aí, ó. Tá doido? Depois, nenhuma boa noite Cinderela, né? Na bebida. Às vezes, pacto. Vá, louco. Bom, credo. Que é este daqui. A casa que dizem não existir, mas eu estive lá. Vamos ver do que se trata.
Olá, Ana, Mateus e assombrados. Eu me chamo Fulana e, por meio deste texto, trago um relato para dividir com vós. Bom, Ana, para mim é sempre um prazer vir compartilhar um dos meus relatos contigo e com os assombrados. Amo escutar os relatos. Você é uma ótima narradora. Muito obrigada. Sua voz é incrível. Muito obrigada. A garota. A garota, que cabelo é esse, hein? Você tá uma deusa! Quando menos esperamos, você nos surpreende. Imagina, obrigada. Então vamos para o que interessa, que é o relato. Em primeiro lugar, se houver nomes, já estarão todos trocados por nomes fictícios, para facilitar a sua leitura. Muito obrigada. Quando eu tinha em torno de uns 4 a 5 anos de idade, eu morava com os meus pais. E lembro que sempre brincava na frente de uma imensa casa abandonada. A casa era velha. Tinha um grande terreno amplo na frente, com grandes árvores de galhos secos, sem sequer uma folha. Eu lembro que a porta da casa sempre estava aberta. Às vezes eu entrava nessa casa e ela sempre estava toda empoeirada, com vários móveis antigos, com lençóis brancos por cima desses móveis. O chão era de madeira e tinha uma escada que também era de madeira e estava bastante danificada. Pelo que eu me lembro, nunca botei os pés naquela escada, mas sempre me perguntava o que podia ter ali na parte superior da casa. Na parte de baixo havia vários quadros na parede, uma grande mesa de jantar no cômodo ao lado da onde eu acho que fosse onde era a sala, no cômodo ao lado da sala. E eu pegava em algumas coisas, inclusive, eu sentia a textura delas. E sim, eu sabia que realmente aquilo estava ali. Eu lembro vagamente que às vezes algumas crianças apareciam e brincavam comigo em frente a essa casa, mas quando eu as chamava para entrar na casa, elas se recusavam, dizendo que tinham medo do homem que vivia lá. Mas eu não entendia, pois não havia ninguém ali. Era o que eu pensava, né? Até que um dia eu chamei novamente essas crianças para entrar lá. E então novamente uma delas disse: "Não dá, o homem que mora aí não gosta da gente." Disse isso apontando para uma das janelas da casa, que ficava na parte superior. E lá estava um homem com roupas pretas e com um chapéu da mesma cor. Podia ser visto, era possível ver também um cavanhaque em sua face, mas não era possível ver todo o seu rosto. Era como se o chapéu impedisse a visão. Mas eu não tinha medo dele. Eu olhei para as crianças e falei: "Tá tudo bem, ele é bonzinho, eu gosto dele." Bom, Ana, essas são as minhas últimas lembranças da casa. Depois de ter ido embora com a minha avó, o tempo passou e eu me lembrava vagamente da casa. Eu não falava sobre aquilo. Até que os anos se passaram e ano passado, agora em abril de 2021, eu voltei à minha cidade natal. E logo me vieram as lembranças dessa casa, como flashes. E lá estava eu perguntando ao meu pai, à minha mãe, aos meus amigos, a pessoas próximas, a minha madrinha, a quem eu pudesse perguntar sobre a casa velha, que eu me lembrava detalhadamente, onde eu brincava várias vezes com a terra, com bonecas e com crianças. Mas tudo que eu ouvi deles foi: "Do que você está falando? Nunca teve nenhuma casa abandonada nessa rua? Você só pode estar ficando louca." Eu não lembro que tenha tido. Eles falaram também, tipo, eu não lembro que tenha tido uma casa desse tipo aqui no bairro. E entre vários outros argumentos, ou seja, ninguém sabia dessa casa, ninguém viu essa casa nunca existiu. E a minha grande dúvida continuou: se essa casa nunca existiu, como eu me lembro dela? Como eu tenho lembranças? Ou realmente eu estive lá? Ou tudo aquilo foi algo da minha imaginação? Será que eu sou louca? Ou eu tenho uma mente muito fértil? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que aquela casa, de algum jeito, foi real e eu estive lá.
Então, Ana, esse foi o meu relato. É totalmente verídico, eu juro. Até porque eu não teria motivos para mentir e fazer você e os assombrados perderem tempo. Eu precisava contar para alguém que não fosse rir da minha cara ou talvez me chamar de louca. Eu só precisava que alguém em algum lugar entendesse como eu me sinto e pudesse me ajudar, pois não são só essas lembranças que me atormentam, mas também sonhos, mais lembranças, vozes, sentimento de ter alguém me observando quando não há ninguém por perto. E é isso, um grande beijo a todos e que Deus os abençoe. Um beijo para você, muito obrigada. Então, já vi relatos assim aqui. Não sei o que acontece, mas acontece alguma coisa. Eu não sei, de repente aquele relato volta à nossa mente, aquele de Sete Além não existe, que nós estamos vivendo numa Matrix. Mas será que era em outra dimensão? Mas isso era frequente e era sempre no mesmo lugar. Ela iria para essa casa que está em outra dimensão? E quem eram essas crianças? Eram crianças da rua? Ou eram crianças que você também não sabe de onde vinham? Eh, Será que você ia brincar numa outra dimensão? Você passava para o lado de lá? Será que você voltava no tempo? Ai, gente, eu não sei. Mas isso me lembrou muito um relato que eu já contei várias vezes aqui para vocês, que eu vi naquele programa que tinha na. Ai, eu não lembro agora, a TV por assinatura. Eu não lembro qual que era, mas era Famosos e Fantasmas, onde pessoas famosas contavam, relatavam seus casos com o sobrenatural. E uma dessas pessoas, agora me falha, será que era Rebecca De Mornay? Ou era a Kim Basinger? Não sei, alguém, era uma famosa aí. Ela falou que ela era muito sozinha, assim, também, quando ela era criança e tal, e eles se mudaram para um lugar lá, né, aquelas casas que também ficam no meio do mato, o próximo vizinho é lá, sei lá, umas casas bem amplas no meio da natureza. Enfim, ela tinha se mudado para lá com a mãe dela. Acho que não tinha irmãos, né? Uma coisa assim. Era só ela e a mãe, não lembro se tava com o pai junto. Eu sei que ela contou que sempre saía pra andar pela floresta ali ao redor, sei lá. E aí ela passava por uma casa grande, bonita, que tinha uma senhora cuidando de plantas na frente. E ela parava a conversar com essa senhora. E todos os dias ela ia, porque se tornou uma companhia para ela, uma senhora muito agradável e tal. E essa senhora começou a ensinar para ela sobre as ervas, sobre para que cada uma era boa. Ela falou: essa daqui eu uso quando a gente tá com dor no estômago, ó, essa daqui. E ela ficava lá com a mulher, ela falava: olha, essa daqui é boa se você tiver com dor de cabeça, não sei o quê, um chazinho, sabe? Começou a ensinar. E aí um dia ela contou para a mãe dela, falou: eu vou lá na casa daquela senhora, ela me ensina isso. E começou a falar as coisas, a mãe dela falou: mãe, da onde? Quem é essa pessoa, né? Que vizinha é essa que eu não conheço? E aí ela falou: eu levo você lá. E a mãe foi junto. E ela foi pelo mesmo caminho que ela ia todos os dias. E quando chegou lá para mostrar a casa para a mãe, não existia nada. Não tinha casa, não tinha senhora, não tinha nada, era só um. E ela ainda olhou, ela falou: eu sei que é por aqui que eu passo. Ela ia sempre, tinha o caminho marcado e não existia nada ali no lugar. Só que ela tem os conhecimentos. E da onde que ela adquiriu os conhecimentos, então? Se foi coisa da imaginação dela. De onde veio os conhecimentos? De uma vida passada? Né? Alguma coisa que estava na memória de vida passada dela lá? Porque uma criança da idade que ela tinha, não sei, uns 7, 8 anos, ela falou que até hoje ela lembra das ervas que a mulher ensinou para ela. E ela não leu em nenhum livro, nada. Então, o que aconteceu? Ela foi para uma outra dimensão. Essa casa, esse lugar estava lá em outra dimensão. Era fantasma, era uma casa fantasma, uma mulher fantasma que aparecia para ela. E o local também pode aparecer um local fantasma que aparece e desaparece. O que é isso? Mas é isso que a moça está contando aqui, aconteceu com essa famosa aí também, desse jeito que eu tô falando. Então, e tem outros relatos aqui no canal, mais ou menos assim, dessas falsa memória, mas é uma falsa memória que é muita pessoa, lembra de detalhes várias vezes no mesmo lugar, conversas, sabe? Então, o que é isso? Se alguém puder explicar, por favor. Tudo certo?
Bom, então. Transição para o mundo espiritual. A moça que nos conta esse relato diz que quando ela tinha aproximadamente 8 anos de idade, isso em 1996, a família dela foi assolada com a notícia de que a avó dela estaria com câncer no esôfago. Ela diz que se lembra quando a avó foi diagnosticada, que imediatamente começaram com o tratamento, só que a doença já estava no estágio avançado. Então não tinha muito que os médicos, não tinha muito o que fazer. Então eles passaram apenas alguns medicamentos para a dor e cuidados paliativos para serem feitos em casa. Pouco a pouco a avó dela começou a definhar, ela já não conseguia comer nem beber direito e ela ficou tão magra que a mãe dela carregava ela pela casa, sabe? Carregava a avó, a mãe da moça que nos conta o relato, carregava por toda a casa como se fosse um bebê, de tão magrinha que ela estava. E nessa época ela conta que era apenas ela, a irmã, a mãe e a avó na casa. E todas dormiam juntas no mesmo quarto, porque a avó dela precisava de cuidados o tempo todo, para remédio, para tudo. Menos de um mês se passou desde o diagnóstico da doença e eles começaram a ouvir a avó todos os dias, durante a noite, conversar com alguém no quarto. A princípio eles achavam que ela estava sonhando, mas aí começaram a prestar mais atenção nos diálogos dela. E toda noite era a mesma coisa. Ela mencionava o nome de alguns parentes que já haviam falecido, como se ela estivesse dialogando com eles. E ela perguntava: Mas aí tem comida? Ai, eu tô com tanta fome. Ai, mas eu tô com medo de ir aí. Aí faz frio? A gente sente dor aí? E outras perguntas do gênero. Aí a mãe da moça que nos conta esse relato, preocupada com a situação, procurou a médica da família, que é espírita. Contou tudo o que estava acontecendo com a avó, né? E aí a médica disse: É comum que os espíritos dos nossos entes queridos venham ter conosco antes da nossa passagem, para nos preparar para essa passagem. E você pode se preparar que ela vai partir, e não demora muito, pois os parentes desencarnados vieram preparar o espírito dela já. E acredite, em menos de uma semana, a avó dela faleceu nos braços da mãe dela a caminho do hospital e com muito esforço a mãe dela conseguiu reanimar a avó e ela ainda ficou por algumas horas na UTI, até falecer definitivamente. Ela conta que ficaram tristes pela perda, mas felizes ao mesmo tempo por saber que ela estava bem, que já não sentia mais dor e que não estava sozinha em sua transição para o lado de lá, para o mundo espiritual. A Senhora da Carroça. Olá, Ana Paula, o meu nome é Fulana. Tenho 18 anos e sou de Portugal, olha que legal. Rimou! Sou de Portugal, olha que legal. E hoje vou contar um relato sobrenatural que aconteceu com os meus avós. Eu espero que consiga entender o meu português, pois nós portugueses temos algumas expressões que são mais complicadas de entender para os brasileiros. Mas eu vou dar o meu melhor para ser compreendido, para que você compreenda o relato. Ok, eu também vou aqui tentando adaptar caso ache necessário. A minha avó teve 2 filhas e na época que aconteceu essa história, eu ainda não era nascida. Aliás, a minha mãe e a minha tia eram crianças ainda. Foi por volta do ano de 1980 e a minha avó tinha uma filha de 7 anos, a minha tia, e uma filha bebê de 2 aninhos, que na época era minha mãe. A minha avó e o meu avô, tendo a minha avó e o meu avô, assim que tiveram a minha mãe, tiveram que se mudar de casa para conseguir pelo menos ter uma casa maior, para poder ter mais espaço para eles e para as filhas. Porém, os meus avós não eram ricos e muitas vezes passaram fome para poder dar o que comer às crianças. Mas acabaram por conseguir uma humilde casa com um quintal para fazer plantações. O meu avô era muito dado à agricultura, por isso ele achou perfeito essa oferta, ainda mais com um preço tão em conta. Instalando-se na casa, tudo estava correndo bem.
os meus avós trabalhavam e quando a minha avó chegava em casa, ela cuidava ali da casa, da comida e das filhas, como uma típica dona de casa e uma mãe faz. E o meu avô ia para o quintal da casa para fazer a agricultura ali. Mas em certa noite, tudo mudou para eles. Numa das noites, eles ouviram o som da carroça que o meu avô usava para carregar os alimentos e rodear o quintal. Não, eles ouviram o som da carroça que meu avô usava para carregar os alimentos, o som dessa carroça rodeando o quintal. Porém, para não sei o que é aceder ou para chegar até lá, porém para chegar até lá ele tinha que entrar pela casa, pois o quintal, é isso? Eu não sei, pois o mesmo era na parte de trás da casa, e a minha avó tinha fechado todas as portas, por isso não tinha como alguém ter entrado. Mas acho que para chegar até lá, tinha que entrar pela casa. É isso? Pois o barulho, acho que era lá na parte de trás da casa. E minha avó... Cadê? Minha avó tinha fechado todas as portas, por isso não tinha como alguém ter entrado. E ainda mais ficar andando e dando voltas no quintal com a carroça. Bom, passou mais de uma noite ouvindo aquilo. Passou de uma noite ouvindo aquilo para 2, 3, 4, 5 noites. E sempre que iam para lá verificar, o som parava e a carroça ficava no mesmo lugar, como se ninguém tivesse mexido nela. Os meus avós começaram a pensar em alguma explicação para aquele barulho, mas se fosse os vizinhos, por que eles estariam fazendo a agricultura ali no meio da noite, né? Se eles estivessem mexendo ali com a terra no meio da noite, não fazia nenhum sentido. Num sábado à tarde, o meu avô foi trabalhar, enquanto a minha avó foi tratar da casa. Ela lavava, na época, roupas num tanque. Então, como estava com um tempo bom, aproveitou para fazer isso. E depois estender as roupas no varal, lá na varanda que a casa tinha. A minha tia ficou dentro de casa com a bebezinha de 2 anos que estava dormindo, pois caso ela chorasse, a minha tia ia cuidar dela para poder ajudar a minha avó para não ter tanto trabalho. Porém, quando a minha avó voltou, a minha tia estava sentada no sofá, olhando para o nada, basicamente, como se estivesse numa espécie de transe. Quando a minha avó perguntou o que se passava, o que estava acontecendo, a minha tia voltou à realidade e disse: "Mãe, esteve aqui uma mulher muito feia. Ela parecia chateada." E a minha avó perguntou: "Como assim? Ninguém entrou aqui, filha?" E aí a minha tia continuou: "Quando estava aqui no sofá, bateram na porta da cozinha, a mesma porta que dá acesso ao quintal da casa. E quando eu fui abrir, estava lá a mulher feia. Ela estava chateada e me bateu nas costas." E qual não foi o espanto da minha avó quando a filha dela levantou a camisola e ela viu as costas da menina toda marcada de vermelho, toda vermelha, assim, com marcas. A minha avó ficou muito assustada, esperou meu avô chegar em casa para contar o ocorrido. Quando ela contou isso a ele, decidiram ir a um espiritualista para saber o que se passava com a casa, o que acontecia, o que estava acontecendo naquela casa. O senhor disse então aos meus avós que aquela senhora feia era a antiga dona da casa, que depois de morrer não estava em paz, pois os filhos estavam em guerra para conseguir o direito da casa, e por isso a senhora não podia ir para o seu eterno descanso por estar pendente com os filhos, ou por estar presa aos filhos, pendente aos filhos. Então, ao descontar a raiva, descontou no alvo mais fraco. Descontou no alvo mais fraco da casa, nesse caso, a minha tia.
A minha avó então decidiu mandar um pastor lá na casa e rezar pela alma da senhora. Nunca mais aconteceu algo de sobrenatural lá. E até mesmo os meus avós já não moram mais lá. Quem me contou essa história foi a minha avó. E eu sei que não é mentira, porque ela tem muita fé em Deus e da mesma forma que ela acredita nele, também acredita na espiritualidade e nas coisas sobrenaturais que acontecem no nosso dia. Foi um relato talvez não tão assustador quanto alguns que já apareceram aí no canal, mas eu tinha que contar esse relato, pois foi o caso mais sobrenatural que já ocorreu na minha família. Obrigada, Ana, pelo seu tempo e beijinhos. Um beijo para você, muito obrigada. E então, tinha o espírito da antiga dona da casa lá, apegada ao local, ou aos filhos, enfim. Acontece, gente, acontece muito, eu acho, hein? Por aí. Vamos dar beijinho no pessoal? Seria o coisa ruim? A moça que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ela, aconteceu com o marido da irmã dela, com o cunhado. Bom, ela conta que a irmã e o cunhado gostam muito de tomar uma cervejinha, gostam até demais. E ela conta que em 2008, os dois, a irmã e o marido da irmã, né? A irmã e o cunhado estavam bebendo demais. Eles estavam passando a conta, estavam bebendo até pinga já. E toda noite, alguns amigos do cunhado dela iam para casa deles lá para jogar um tal de bozó. Diz que estavam viciados nessa coisa aí, nesse tal jogo, que ela não sabe exatamente do que se trata, ela só sabe que é um jogo de dados. É um jogo com dados, eu não sei, bozó. E, apesar da moça que nos conta esse relato ser adolescente na época, ela se incomodava com essa situação com os dois, a irmã e o cunhado. Ela se incomodava com a atitude dos dois, porque a sobrinha dela não tinha nem 5 anos. E aí, frequentemente, a moça que nos conta o relato ia lá, buscava a sobrinha para dormir com ela. Para a menina não achar normal ter sempre os pais bêbados em casa e a casa cheia de estranhos. E numa dessas noites de bebida e jogo, ela lembra que estava fazendo bastante frio, o que é bem atípico, né? Lá para aqueles lados do norte, nordeste. E já passava das 4 da manhã quando o cunhado dela e a irmã estavam lá batendo desesperados no portão da casa da moça que nos conta esse relato. Claro que acordou todo mundo da casa, acordou ela, acordou as irmãs, acordou a mãe, e eles estavam lá desesperados, querendo levar a filha deles, a garotinha de 4 anos, né, não tinha nem 5 anos, ela tinha 4, querendo levar a filha embora. Eles estavam aos prantos, nervosos, querendo que a filha fosse dormir com eles em casa. Aí a mãe dela falou para eles terem calma e contar o que aconteceu. Então o cunhado dela, tremendo e com os olhos cheios d'água, contou que estava ele e mais 2 amigos jogando bozó numa mesa para 4 pessoas. Ou seja, havia um lugar vago. Né? Estavam em 3 jogando numa mesa para 4. E estavam jogando ali com todas as portas e janelas da casa abertas, o que é normal lá. Bom, estavam eles lá bebendo, jogando e bebendo, jogando e bebendo, tudo na descontração, conversando ali, quando já passado ali da meia-noite, apareceu um homem na porta da casa. E o cunhado dela disse que todo mundo olhou para aquele homem, mas continuaram sentados, não se levantaram, nada. Eles nem se assustaram. Ele disse não saber explicar direito essa reação, porque era como se, a hora que o homem apareceu na porta, ele estivesse exercendo um certo poder sobre eles ali sentados na mesa. Porque em sã consciência, né, o que seria normal? Todo mundo levantar, achar que se trata de um assalto, de um roubo, ou pelo menos perguntar, o que você está fazendo aqui, né? Não é normal uma pessoa entrar assim na sua casa. Mas não. Todos continuaram ali olhando para ele como se estivesse num transe. E esse homem vestia sapatos sociais pretos, calça social preta, uma capa com capuz também preta que ia até a altura do joelho e um enorme chapéu preto que lhe cobria parte do rosto, fazia sombra no rosto dele e eles só podiam ver a boca desse homem. E o homem na porta perguntou se ele poderia entrar e jogar com os 3.
E os três não conseguiam abrir a boca para falar uma palavra. Apenas se viram ali quase que obrigados a concordar. E eles balançaram a cabeça, afirmando que sim, podia entrar e jogar. O homem então entrou, sentou e iniciou as partidas ali do jogo. O cunhado dela disse que eles jogaram mais de 15 partidas e ele ganhava todas. O estranho homem, ganhava todas. Disse também que a todo momento ele e os amigos olhavam fixamente para a mesa, só olhavam para a mesa e, eventualmente, entre uma partida e outra, eles conseguiam observar o sorriso daquele homem, um sorriso malicioso e ao mesmo tempo satisfeito por ter ganho as partidas. Nessa hora, o cunhado dela disse aos prantos que quando se deu conta, sabe-se lá quanto tempo já havia passado, ele se tocou que não enxergava o rosto daquele homem, que não estava certo permitir que um estranho entrasse assim na casa dele e fosse jogando. Então ele começou a retomar a consciência ali e resolveu perguntar para o homem quem era ele, de onde ele tinha vindo, o que ele queria ali jogando com eles. E nessa hora o cunhado dela disse, soluçando assim, que o homem sumiu na frente dele e dos outros dois amigos. Assim, simplesmente sumiu diante dos olhos dos três. E os três ficaram ali, um olhando para a cara do outro, sem entender o que tinha acontecido, o que tinha acabado de acontecer ali. Aí os três levantaram, assim, atônitos e pasmos, e começaram a conversar do que tinha acontecido, o que será que foi, não sei o quê, quando, segundo o cunhado dela, começaram a sentir um cheiro que vinha da sala, que era um cheiro de carniça, era tão fedido quanto uma carniça e azedo, tão azedo quanto um vinagre. Esse era o cheiro. Ela não sabe, será que seria enxofre? Diz que os dois amigos do cunhado dela não ficaram mais nem um segundo lá, eles cataram e foram embora, rapidinho. Aí o cunhado dela foi chamar a irmã dela, que dormia no quarto ao lado ali. E ele contou para ela, desesperado, tudo que tinha acabado de acontecer, quando a esposa dele, né, a irmã da moça que nos conta esse relato, com muito medo, disse que queria ir lá buscar a filha dela, porque diz que tudo isso só aconteceu porque não tinha nenhuma criança na casa. Aí a moça que nos conta o relato diz assim, olha as ideias, né? Em vez de, não, isso aconteceu porque não tinha criança na casa, não porque eles estavam bebendo e jogando até, né? Porque até parece que bebida e jogo atrai algum anjo, alguma proteção, espíritos protetores, né? Muito pelo contrário. Bom, acontece que eles dormiram ali mesmo, na casa da irmã, da mãe, né? Da moça que nos conta esse relato. E pela manhã foram embora para casa com a sobrinha dela. Por um tempo, eles pararam com os jogos, mas depois voltaram a jogar, só que sempre de dia. Nunca mais jogaram durante a noite. À noite, eles se recolhiam, trancavam toda a casa e procuraram não falar mais no assunto também. E 10 meses depois, eles se mudaram de casa. E se vocês gostaram desses relatos, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! Que é este daqui. Quem dirigia o táxi? Olá, Ana, tudo bem com você? Joia? E a família linda? E os assombradinhos, pets, como estão? Tudo certinho. Olá, assombrados, estou te escrevendo depois de pensar muito e tentar entender o que aconteceu recentemente comigo. Fui eu quem te mandou o relato O Ser que Pediu Feijão à Minha Mãe. O mesmo foi lido e alguns outros ainda não. Precisamente, este aqui ocorreu agora, no início de setembro, e mesmo já tendo vivenciado situações não normais, essa foi particularmente estranha. Não sei se tem algo a ver com o acontecido no relato que eu enviei, minha intuição diz que sim. Bom, dia 6 de setembro, precisei ficar acompanhando uma prima que fez uma cirurgia e não havia quem ficasse lhe fazendo companhia. Como sabemos, hospitais possuem uma energia muito forte, né? Alguns buscam cura de suas dores e encontram. Outros vão pelo mesmo motivo e não conseguem.
Muitos desencarnam, vitimados pela violência, pelos acidentes ou mesmo por seus problemas de saúde não terem mais solução médica. Temos então um fluxo constante de energia em transmutação que afeta de forma diferente cada um que está lá. E mais aqueles que possuem uma sensibilidade maior. No meu caso, mesmo me preparando mentalmente, eu sempre fico extremamente cansada. Minha energia cai muito e dessa vez não foi diferente. Eu fiquei 2 dias cuidando dessa prima e no terceiro, como não havia previsão de alta, eu pedi ao meu irmão, que estava de folga, para me substituir. Eu saí às 7 da noite e optei por chamar um Uber. Para um melhor entendimento, esse hospital possui uma entrada de frente para uma avenida grande e movimentada e outra na rua de trás dele, sendo essa de mão única e muito estreita. Por causa de reformas que estão sendo feitas, apenas cadeirantes e ambulâncias estão usando a entrada principal. E eu chamei o Uber assim que saí. Esperei por meia hora e não aparecia carros disponíveis. Perguntei ao segurança onde tinha um ponto de táxi, então. E ele me disse que há 3 quarteirões... havia a uns 3 quarteirões. Então, me preparei para andar. E ao chegar à calçada, vi que tinha um táxi parado na esquina. Saí quase correndo e ao chegar perguntei se estava disponível. O motorista disse que sim e que estava encerrando o trabalho, mas me levaria. Eu fiquei no assento atrás dele, devido à posição que o carro estava parado do lado da calçada, e vi de forma rápida o seu rosto. Era um senhor, aparentando uma idade bem avançada até. No entanto, muito ágil e conversador. Perguntou se eu tinha saído do hospital e eu respondi que sim e informei o bairro para onde iríamos. Ele disse que conhecia e me falou o nome de uma avenida bem próxima à minha casa. Em nenhum momento eu consegui ver o seu rosto com mais clareza. No entanto, Ana, eu não me senti insegura. Muito pelo contrário, o cansaço, a sensação angustiante que eu sentia pareceu sumir depois que eu entrei naquele táxi. Eu não tive receio nenhum por não ver o motorista. A voz dele era calma. Eu não sei como te descrever. Transmitia paz. Uma grande paz, como há muito tempo eu não sentia. Sempre que eu tentava ver o seu rosto, ele se encolhia ou virava de uma forma que não tinha como ver. O trajeto foi tranquilo e agora é que vem o curioso. Quando paramos, perguntei quanto tinha sido a corrida e ele respondeu que bastava pagar o dinheiro do combustível, que era R$20. Era suficiente. Eu olhei no taxímetro e marcava R$60. Eu disse que não, que o certo era pagar o valor correto. E quando fui entregar o dinheiro, eu vi que o rosto dele tinha machucados e sangrava no queixo. As suas mãos também estavam machucadas e sangravam da mesma forma. E como eu não percebi isso antes? Acertei a corrida, agradeci, ele me cumprimentou e foi descendo a rua. Toquei a campainha para o meu marido vir abrir e, ao olhar para a rua novamente, o táxi simplesmente havia sumido. E não tinha como ele ter descido tão rápido. A rua onde eu moro é longa, é uma rua comprida e larga. Se ele tivesse parado em alguma outra casa, daria para ver tranquilamente. Chegando ao final, tem um cruzamento da avenida que eu mencionei antes. E todos os motoristas precisam parar antes de tomar outro sentido. E eu fiquei sem acreditar. E lembrei no mesmo momento do ser que a minha mãe viu. Eu agradeci a Deus por estar em casa. Eu pedi que acompanhasse aquele senhor onde quer que fosse. E por mais que eu tente me lembrar, eu não consigo do pouco que eu vi do seu rosto. Eu não consigo nem lembrar exatamente do carro em si. Eu lembro claramente da calma em sua voz e como ele falava que Deus vê todos os nossos atos, principalmente os de bondade e compaixão. Ele falava isso? Bom, essa foi minha experiência, Ana. Muita luz a todos, gratidão sempre. É que tem agora só para mim, peraí.
Ok. Ai, ai. Pronto. Um beijo pra você, muito obrigada. Eh, será que era um espírito? Mas, gente, o espírito que dá pra entrar no táxi e levar até em casa. Mas sumiu o táxi. Gente do céu, o que é isso? Outra dimensão? Ele estava machucado, mas ela não conseguia perceber isso. A mão, pelo menos, no volante. E pelo que ela falou, estava bem machucado, assim. Então, daria pra ver antes. Ou não? Será que ele tinha sofrido um acidente, morreu e ainda estava trabalhando? Mas, gente, como que ele materializou o táxi e aí ela conseguiu entrar ainda? Ai, gente, eu não sei. É muito doido, muito interessante essas coisas. Mas já vi outras histórias assim também. Virei uma Edith para acabar com um Edito, mas foi por amor. Vamos ver, é curto, tá? Aqui, ó. Olá, Ana. Meu nome é Fulana. Vou contar para você hoje como eu me tornei uma Edith. Não se preocupe, os nomes já estão trocados, ok. Bom, no começo do ano de 2017, eu conheci um moço que hoje é meu atual marido e vou chamá-lo de Lucas. O Lucas sempre teve muitos problemas com brigas e bebidas, tanto que hoje em dia, se ele bebe, ele convulsiona. Enfim, nossa, eu tenho um ex-namorado que até hoje gosta de mim. Vou chamá-lo de Edito. Edito. Já que o mesmo vive fazendo trabalhos para eu me... Nossa! Ai, Matheus, tá de camiseta nova. Cadê? Bom, já que o mesmo vive fazendo trabalhos para eu me separar. Lá, viu? Editos também. Cheguei até a encontrar velas pretas e vermelhas na minha porta, ovos quebrados, terra de cemitério e olha que moro em prédio, viu? Porém, eu sempre limpava a porta pedindo para Exu quebrar toda a mandinga feita por ele. Enfim, 2 meses atrás, meu marido chegou em casa todo machucado e cheio de sangue. E quando eu perguntei o que tinha acontecido, o mesmo respondeu que 3 homens vestidos de preto haviam batido nele na rua, sem nenhuma explicação. Na hora me deu um arrepio na nuca e um aperto no coração, porém eu não disse nada e fomos dormir. Por volta das 3 da manhã acordei com uma gargalhada no meu quarto. Eu não fiquei com medo, pois eu sabia quem era. Era o meu Exu. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou no meu ouvido. Você sabe que foi trabalho mandado, né? Não preciso nem te dizer quem foi. Na hora eu gelei e no momento só passava pensamentos de vingança na minha cabeça. Fui dormir e pela manhã acordei já pensando em como me vingar do Edito. Olha, eu nunca fui de fazer mal a ninguém, mas como uma boa libriana, a justiça reina sobre mim e no momento era o que eu queria, justiça. Então, como a minha família inteira é da Umbanda e Candomblé, resolvi pedir ajuda a eles, mas os mesmos não quiseram fazer. Disseram que se paga o mal com o bem e me viraram as costas. Eu, então, não satisfeita, fui atrás de uma magia voodoo, onde tive que fazer rituais macabros para conseguir a minha vingança, justiça. Numa noite de lua cheia, eu e meu marido fomos ao cemitério e fizemos o voodoo, assim como nos foi dito para ser feito. O resultado da magia veio antes do esperado. Passou 2 dias e eu estava na rua com o Lucas quando o Edito passou pela calçada todo sujo, bêbado e com o traseiro cheio de sangue. Passou 5 dias e eu soube que ele não conseguia levantar da cama, que só chorava e estava com o corpo cheio de feridas. Passando-se 10 dias, o Edito estava só pele e osso e não falava mais com ninguém e nem saía de casa, pois não conseguia andar por conta da fraqueza.
Quando soube que ele estava definhando na cama, me bateu um arrependimento na alma e rapidamente corri para desfazer o feitiço. Porém, já era tarde demais. Entre 3 dias, o Edito veio a falecer. O diagnosticaram com falência múltipla dos órgãos, mas eu sabia que não havia sido isso. Fui ao enterro e a mãe de santo dele me olhou com cara de ódio e me disse: eu sei o que você fez e se prepare para o que vai acontecer. Bom, eu não levei fé, mas no mesmo dia, de madrugada, recebi uma nova visita do meu Exu. Ele me disse que a mãe de santo havia mandado um ebó para me matar e matar a vida que eu carregava no ventre. Meu Exu me contou que eu estava grávida e o mesmo disse que nos protegeria e não deixaria nada de ruim tocar na gente. Olha, eu nunca me senti tão feliz por alguém ter morrido. Eu e o Lucas agora quase não brigamos e está tudo na paz. Obrigada por contar o relato e desculpa se ele é um pouco longo. Não, é curto. Um beijo no Matheus e nas crianças. PS, logo mais envio novos relatos. Manda sim. Olha! Bom. É uma troca de coisa, né? Bom, não sei como era o tal de Edito, né? Era Edito. Então, as pessoas às vezes ficam assim, fala, né, de armas e não sei o quê, e papapá, mas é uma forma de matar os outros também, né? Com os feitiços. Um pouquinho mais cruel ainda, né? Peraí. Talvez sim, talvez não. Vamos ver. Para onde foi o pacote de feijão? Olá, Ana e assombrados. Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Fulana, eu sempre quis falar isso. Tenho 32 anos, moro no interior do Rio de Janeiro e sou casada. Estou muito feliz de ouvir o meu relato contado por você, que faz isso tão bem. Lê de uma forma tão perfeita e espontânea que parece que o fato foi vivenciado por você. Obrigada. Acompanho o canal desde 2015, sempre assisto com as minhas filhas e com a minha irmã, que também adoram. O que eu vou contar hoje aconteceu recentemente. Não me lembro a data ao certo, mas faz cerca de 3 meses. Eu, desde pequena, tenho contato com o sobrenatural, digamos assim, pois tinha visões de espíritos e a maioria das vezes eram malignos. Eles nunca falavam nada, mas apareciam diante de situações ruins. Ainda escreverei um relato contando sobre isso. Ana, eu sempre vi vultos e ouvia coisas. Eu sempre via vultos e ouvia coisas. Mas depois que vim morar nessa casa que eu tô hoje, as coisas ficaram mais intensas. São visões de vultos, barulhos de coisas caindo, maçaneta mexendo sozinha, enfim. Hoje é o dia da maçaneta, já repararam? Já teve 3 relatos falando de maçaneta aqui, ó. Estou relatando, pois acho que o assunto que eu vou contar tem um quê de sobrenatural. Sem mais delongas, vamos lá para o relato. Pode ler tranquila, não há nomes. Um belo dia fui fazer compras com meu marido e ele perguntou se precisava de feijão. Eu disse que não, pois no dia anterior eu tinha feito 1 quilo e congelado. Eu tinha feito 1 quilo de feijão e tinha congelado uma parte em potinhos, como sempre faço. Sendo assim, tinha feijão para mais de uma semana. Meu marido, mesmo assim, preferiu levar um pacotinho, para quando o que eu havia cozinhado acabasse, já tinha outro em casa para logo cozinhar. Cheguei em casa, guardei as compras e até então, tudo normal. Por 2 dias, quando eu precisava pegar alguma coisa no armário, eu via lá o pacotinho de feijão. Os dias foram passando e parei de ver o tal do pacote de feijão, mas não foi algo que me chamou a atenção, pois não estava precisando, né? Por isso acho que eu parei de notar.
Até que os dias foram passando, o feijão estava... O feijão que estava congelado acabou e pela manhã fui pegar o pacote de feijão que estava no armário da cozinha para cozinhar para o almoço. E qual foi o meu espanto quando eu vi que ele não estava onde eu havia guardado? Vasculhei em cada canto do armário e nada. Ana, eu rodei a casa toda, eu olhei até nos quartos, eu vasculhei no meio das roupas, atrás da casa, que o meu filho tem costume de arremessar coisas pela janela, e nada do bendito feijão. A única explicação era meu marido ter levado o feijão para casa da minha sogra, já que quando precisamos de algo emprestado, uma socorre a outra, sabe? Mas meu marido me afirmou que não levou. Ela não pediu. Comprei outro feijão, mas aquela situação não fazia sentido, Ana. Eu procurei pelo bendito pacote de feijão na casa inteira, pelo quintal, até na lata de lixo eu procurei, mas eu nunca mais encontrei. Aquilo não saiu da minha cabeça, pois não fazia o mínimo sentido. Até que essa semana, no mês de agosto, sumiu 1 litro de leite. Eu tinha acabado de comprar. Cheguei da rua e deixei ele no balcão da pia. Horas depois fui procurar o leite para fazer chocolate para os meus filhos e cadê o leite? Procurei, mas dessa vez nem fiz questão de vasculhar tudo, pois já tinha o pressentimento que aconteceu o mesmo que o pacote de feijão. Depois do sumiço do leite, já fiz a faxina pesada da semana e nada de encontrar essa caixa. Algum assombrado já passou por isso? Sabem o que pode estar acontecendo? Porque para mim só pode ser algo sobrenatural. Um beijo, Aninha. Deus abençoe você, o Mateus, as crianças, os pets e todos os assombrados que acompanham o canal. Um beijo para você, muito obrigada. Muitas coisas somem, às vezes aparecem em lugares estranhos, impossíveis e às vezes não aparecem nunca mais. Parece que é o caso do feijão e do leite. Mas, gente, não foi o seu filho que de repente pegou para dar para alguém, alguma coisa assim, sei lá, e não pode contar o lance do feijão e do leite. Não tem a possibilidade de ser ninguém que pegou escondido por, sei lá, qualquer motivo. Mas eu não duvido, não. Essas coisas acontecem mesmo. Tanto sumir quanto aparecer do nada. Não tem um relato que a família estava... Eu não sei se estava com dificuldades financeiras, sei lá. Eu sei que apareceu um pacote de arroz na despensa, que ninguém sabe quem colocou lá. Então, será que às vezes some de uma casa para aparecer em outra? Será que na casa de repente, de alguém que estaria ali precisando de comida, de repente apareceu um pacote de feijão do nada na despensa e aí ela tem um outro relato para contar falando de onde veio aquele pacote de feijão? Alguma coisa do tipo, ou o litro de leite apareceu para alguém no momento de necessidade e aí some de uma casa para aparecer em outra? E aí tem 2 relatos, na verdade a pessoa que fala do desaparecimento inexplicável e a outra que conta o aparecimento do mesmo objeto inexplicavelmente. Será? Não sei. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.